Nossa escola bíblica dominical. Do presbítero David, orar ao Senhor. Amém. Estaremos estudando nessa manhã. Os irmãos podem continuar de pé? Estaremos estudando nessa manhã a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de passar esses 3 meses estudando lições poderosas, preciosas para a nossa vida. E essa não será diferente. É claro que essas lições elas terão maior efeito em cada um de nós sendo colocado em prática, E nessa manhã nós estaremos vendo mais uma lição que vem fechando essa série de estudos que nós tivemos, que foi bem importante para a nossa igreja. Vamos lá, título da lição: No mundo de Deus, no mundo dos homens. Texto áureo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe é Mateus, capítulo 1, o verso 21, 22 e 23, e depois Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso de número 7. Como de costume, a leitura responsiva, eu leio um verso, os irmãos lê o verso seguinte. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Glórias a Deus. Diácono Breno, ora Senhor. Aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa para aprendermos mais uma vez da tua palavra, Senhor. Eu pedi neste momento que o Senhor possa estar usando o Senhor, o professor, nesta manhã, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para trazer a tua palavra, para causar edificações nas nossas vidas, Senhor. Abre o nosso entendimento para que venhamos compreender acerca da tua palavra. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A introdução nos diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nessa lição, que se encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, nessa lição, nós estaremos vendo nessa manhã um contraste de tudo aquilo que nós estudamos durante esse trimestre, que é
O contraste é essa comparação, né, entre aquilo que é o reino de Deus, entre aquilo que foi estabelecido pelo Senhor e aquilo que o mundo que nós estamos inseridos nele, aquela forma que o mundo vive. Nós estaremos vendo aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, o meio pelo qual o Senhor nos deu a condição de salvação, a sua justificação nas nossas vidas. Nós, sem Cristo, de forma alguma, nós teríamos condições de alcançar a salvação, porque cada dia que passa, o homem ele vai se corrompendo cada vez mais. Hoje, mesmo tendo a palavra de Deus, já foi escrita, já tem os relatos, os exemplos do passado, daquilo que devemos fazer, do que não devemos, e mesmo assim, muitas pessoas têm endurecido o seu coração, pessoas que conhecem a palavra têm se distanciado de Deus, e aqueles que não conhecem cada vez mais têm se afundado, podemos dizer assim, nas suas próprias convicções humanas e têm endurecido o entendimento acerca da palavra de Deus. Essa lição, assim como as outras, não é uma novidade para a nossa igreja, é bem autoexplicativa. A gente estava conversando sobre isso agora, o pastor Eduardo. É uma lição bem autoexplicativa. Qualquer pessoa com o conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento básico das Escrituras, vai entender que essa lição ela vem para cada vez mais para fortalecer a nossa convicção, para fortalecer a nossa fé. O mundo, ele tem ali as suas convicções, tem os seus projetos para querer nos convencer daquilo que eles estão fazendo está certo. E nós, sendo a igreja do Senhor, nós temos que cada dia mais fortalecer a nossa convicção, fortalecer mais a nossa fé, o nosso entendimento, criar raízes profundas naquilo que nós cremos, para não sermos levados, para não nos deixarmos enganar por aquilo que a princípio parece ser agradável, por aquilo que chega às pessoas como uma conversa calma, serena, tranquila, mas no final, ou por trás, o plano de fundo disso tudo, é levar a pessoa para distante de Deus. Aqui o comentarista ele fala que haverá um reino literal. Nós passamos pelo estudo do livro do Apocalipse, nós vemos que haverá um período em que o Senhor ele virá, mas antes disso, né, vai ser o período ali onde o anticristo vai estabelecer o seu governo, o seu reino, enfim, os mundos voltarão para ele, as lideranças mundiais concentrarão as suas forças na pessoa dele, mas o Senhor ele também vai estabelecer o seu trono. Porque aqui fala sobre o reino de Deus, fala sobre o evangelho do reino. Nós sabemos que tem o evangelho do reino, que é aquele que será pregado após o arrebatamento, mas tem o evangelho do reino, ou esse entendimento do reino de Deus, que foi estabelecido por Jesus. Porque ele disse, o reino de Deus já está entre vós, ou seja, o governo de Cristo, a liderança do Senhor está entre vós, porque Cristo chegou para estabelecer a nova aliança. O povo passou da antiga aliança, das leis de Moisés, para ser estabelecido um novo governo. O governo na pessoa de Cristo, o trono de Davi. Não literal, mas na pessoa de Cristo, resgatando o pecador lá atrás das suas falhas, sendo remidos em Cristo, sendo reconciliados com Deus. E o comentarista ele fala que após esse período desse reino de Cristo, através da pregação do Evangelho, através do domínio do Senhor espiritualmente, haverá também um reino literal. O período que o Senhor vai estabelecer o seu trono, vai julgar as nações, vai ter o período do milênio. E aqui ele fala sobre o período da dispensação. Fala sobre a dispensação da graça. Nós que estudamos a palavra do Senhor, tem o entendimento que fala sobre a dispensação, que são períodos da igreja, ou períodos da humanidade, que são 7 dispensações. Primeira dispensação, a dispensação da inocência, quando Deus ele vai lá no Jardim do Éden, cria o homem inocente, sem conhecer pecado, sem falha, perfeito. O homem vai pecar, vai falhar contra o Senhor e vai entrar no período da consciência. Quando o ser humano ele tem a obrigação, Adão ali, juntamente com a sua descendência, tem a obrigação de ensinar sobre a verdade, de ensinar sobre o pecado, para que as futuras gerações não cometessem o mesmo erro que eles, vai passar o período da dispensação da consciência e vai entrar no período do governo humano, quando nós vemos ali, depois do dilúvio, sendo estabelecido ali uma nova oportunidade para a raça humana,
a raça humana novamente vai voltar contra o Senhor. Nós vemos ali em Babel se levantando Nimrod, né, como a Escritura diz, como poderoso caçador diante da face de Deus, não a favor do Senhor, mas contra o Senhor. Nós vamos ver ele estabelecendo Babel, aquela torre, enfim, no período em que vem a confusão das línguas e essa dispensação de que deveria o ser humano, né, resgatar uma nova oportunidade, ele falha. Passa esse período da dispensação do governo humano e vem a dispensação da promessa. Quando Deus ele vê que o ser humano é falho, que o ser humano é pecador e chama Abraão para essa nova aliança. Chama Abraão para viver um novo tempo, já que a terra, já que os povos se voltaram contra Deus, Deus ele vai chamar um povo para ser seu. Aquele povo que vai levar o nome do Senhor, já que tinha outros deuses feitos pelos homens. Então esse povo vai representar o Deus que criou todas as coisas. Passando esse período da dispensação da promessa, vem a dispensação da lei. Moisés ali recebendo a lei do Senhor, o momento em que o Senhor vem estabelecendo um novo período para Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto para entrar em Canaã, para ser um povo diferente dos outros povos, e mesmo recebendo a dispensação da lei, o povo mesmo assim falha contra Deus. E vem agora na dispensação da graça, a dispensação que veio Cristo estabelecendo. Um período em que a lei não foi, embora a palavra nos diz que a lei não era o problema sempre foi o ser humano, porque ele sempre teve a capacidade, vamos dizer assim, de se voltar contra tudo aquilo que é Deus. A lei veio para poder dar limite, para dar princípios, para dar moral, para dar um sentido lógico para as pessoas não se desviarem daquilo que foi estabelecido por Deus. A lei nunca foi o problema desde que fosse a lei de Deus. Mas, como nós conhecemos nas Escrituras, o homem sempre teve aquela condição de querer melhorar aquilo que foi estabelecido por Deus. E vai criar um monte de lei que não foi estabelecida pelo Senhor. Uma das leis nós vemos é quando Jesus ele cura aquele paralítico ali no tanque de Betesda. Aqueles homens eles viram o milagre, o homem estava 38 anos ali naquele lugar, sem arredar o pé dali, porque ele queria chegar primeiro na água. Os sacerdotes estavam ali, os fariseus estavam ali, Jesus chega, Jesus cura aquele homem, eles veem o homem se colocar de pé, mas o que mais impressionou ele é porque ele estava carregando um objeto. E segundo a lei oral deles, eles não podiam no dia de sábado carregar um objeto de um distrito para o outro. Então eles viram o milagre, mas o que mais impressionou ele foi o homem ter quebrado uma lei que foi estabelecida por eles mesmos. Jesus mesmo estabelecendo o tempo da graça, as pessoas têm essa condição de se voltar contra Deus. É como se fosse no dia de hoje, você vê alguém que viveu no seu passado, vivia no pecado, fazia tudo que era contra Deus. A pessoa se converte, vem para a igreja, aceita Cristo, Jesus transforma a vida da pessoa, mas existe algum daqueles que são extremamente religiosos, que estão entre nós, que a única coisa que a pessoa vai reparar é aquilo que a pessoa era. E as marcas que essa pessoa trouxe quando veio para Cristo. Olha essa pessoa do jeito que ela é. Olha o seu linguajar, às vezes, né? Olha ali as tatuagens que tem. Porque a pessoa no passado não conhecia Cristo. Mas agora que é uma nova criatura em Cristo Jesus, veio com algumas marcas daquilo que era. Que não consegue se apagar. Mas não consegue perceber que foi Jesus que transformou aquela história. E mesmo sendo estabelecido o tempo da dispensação da graça, que é ainda esse tempo que nós vivemos nos dias de hoje, vai chegar o momento em que vai ser estabelecido o período da última dispensação, que é do milênio, onde o Senhor ele vai vir, Satanás e seus anjos lá, o inferno vai ser preso, vai passar 1000 anos em que não haverá influência de Satanás, e no final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, os diabos lá, os demônios, tudo vai ser solto, e mesmo assim vai encontrar uma multidão de pessoas que mesmo sem influência de Satanás, foram ruins nos seus corações. Que tiveram inclinação contra Deus. Mostrando que, mesmo sem influência de Satanás, o homem tem essa condição caída de se voltar contra Deus. Então hoje nós vemos que nem tudo é Satanás. Tem muita coisa, tem uma expressão que as pessoas chegavam a usar anteriormente, que era, tem gente que parece que está usando o diabo. De tão ruim que a pessoa é, de tão contra Deus que a pessoa é. E tem situação que não é nem Satanás que está agindo ali e a pessoa está se voltando contra Deus. Então nós vemos aqui,
Então nós vemos aqui nessa lição que o comentarista ele vai mostrar, como é o título da nossa lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. Aquilo que veio do Senhor, aquilo que foi dado a nós pelo Senhor, aquele governo que é de Cristo, no meio de um lugar onde existe pessoas que se autogovernam, pessoas que eles acham que não precisam de Deus. Então, como eu disse nessa manhã, é uma lição mais para fortalecer a nossa fé, sedimentar cada vez mais o nosso entendimento e nos dar armas, e nos municiar para lutarmos contra o inferno. Porque a igreja não foi chamada para viver trancado dentro de casa, refém do mundo. A igreja foi chamada para ser o exército de Cristo. E nós não guerreamos com armas naturais. Ninguém vai vir para a igreja com uma metralhadora. Nós guerreamos contra o inferno através da oração, do jejum, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós guerreamos contra o inferno cada vez mais reafirmando que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos o povo que conhece a verdade e que vivemos pela verdade. E que se as pessoas querem conhecer a Deus e querem se achegar a Deus, devem também se submeter àquilo que nós fizemos lá atrás, quando reconhecemos ao Senhor, que é se arrepender dos seus pecados e voltar-se plenamente para o Senhor. O primeiro tópico dessa lição fala sobre o reino de Deus no mundo. E o primeiro subtópico fala sobre a encarnação de Cristo. Diz assim, Mateus assevera que a profecia messiânica que cumpriu no nascimento de Jesus, esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor, pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Aqui nesse primeiro subtópico fala sobre a encarnação de Cristo. Nós tivemos uma lição, algumas lições atrás, que falava mais sobre esse assunto, sobre a forma que Cristo veio, sobre a natureza humana de Cristo. Então aqui eu comentaria isso de uma forma bem breve. Ele vem falando que de todas as formas que Deus ele se revela a cada um de nós, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, o Deus que nós sabemos que Ele é a própria perfeição, Ele é a própria sabedoria, a bondade é o próprio Senhor, Deus que Ele fala, a terra estremece, que conhece cada planeta, cada universo, Ele conhece cada um pelo seu próprio nome. Esse Deus Todo-Poderoso, de todas as formas que Ele se revela a cada um de nós, Ele se revela como Pai. Não como um pai comum, mas um pai que ama e com amor incondicional. A ponto de a raça humana caída, falida, fracassada, Ele enviar Jesus Cristo, não apenas como seu Filho, mas como um Cordeiro de Deus, para servir de sacrifício, de expiação por cada um de nós. No segundo tópico eu vou abordar mais um pouco sobre essa questão da expiação, mas Jesus ele veio porque nenhum outro homem e porque não haveria nenhuma outra condição de nós alcançarmos a salvação. Jesus ele veio na forma humana para mostrar a cada um de nós que o ser humano, da condição que ele estava, envolvido pelo pecado, dominado pelo pecado, ele não tinha condição nenhuma de alcançar o céu. A ponto de, cada vez mais, o homem ele se afundar nas suas próprias convicções que levam ele para distante de Deus. A ponto de nem mesmo o Espírito Santo, não que ele não possa, não que ele não queira, mas existem pessoas que nem são convencidas pelo Espírito Santo. Por isso haverá pessoas que chegarão ao inferno e lá, quando estiverem, vão ver que aquilo tudo era real. Porque eles não quiseram acreditar, endureceram seus corações, cauterizaram a sua mente para não aceitar. Ouviram, recebem, mas não aceitam a pregação do Evangelho. Mas cada um daqueles que ouvem, que creem e que aceitam a pregação do Evangelho, esses passam a entender que tudo aquilo que Jesus ele fez por cada um de nós
foi muito maior do que qualquer outra pessoa pudesse fazer. Se Deus tivesse pegado qualquer outra pessoa, nascido ali de uma forma natural, de um relacionamento de um homem e de uma mulher, não seria igual. Foi o ato de Jesus Cristo por cada um de nós. No segundo subtópico, o comentarista fala sobre a mensagem do reino. E diz assim: após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento, a metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino de Deus em todo o mundo. Nós vemos aqui nesse segundo subtópico sobre a mensagem do reino. Em Mateus, nós vemos Jesus, em João capítulo 3, naquele discurso que ele tem ali, naquela conversa que ele tem com Nicodemos. Jesus, ele fala, João 3, verso 16, ele fala, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado, não para condenar a raça humana, mas para salvar. E já que Jesus ele vem para salvar, essa salvação, ela não vem de forma instantânea, não vem de forma automática. A salvação, ela vem mediante o arrependimento. Jesus, quando ele vem estabelecendo, e ele prega o Evangelho, ele vem pregando a palavra ali, que mostra a cada um de nós a condição pecadora do homem, nós podemos fazer um contraste, uma comparação com o Evangelho que é pregado no dia de hoje. O Evangelho que Jesus ele ensina, que os discípulos pregam e que a igreja deve pregar, é aquele Evangelho que mostra não apenas a salvação. Porque se o homem não entende do que ele está sendo salvo, ele vai achar que é uma mensagem vazia. Eu estou sendo salvo do quê? Por que eu estou sendo salvo? Jesus ele mostra muito sobre a queda. Jesus ele fala muito sobre o inferno. Jesus fala muito sobre a condição falida, caída do homem. Então, a pregação do Evangelho consiste em mostrar a queda do homem, mostrar que o homem falhou, mostrar que o homem ele precisa de arrependimento. Essa decisão deve partir dele. A salvação está ali. A graça foi nos dada. A oportunidade de se achegar a Deus foi estendida a todos. Porque, a princípio, ainda antes de Cristo, nós vamos ver alguns poucos exemplos de outros povos que alcançavam a salvação. A salvação não era restrita só dos judeus. A salvação era daquele povo, que eles eram representantes de Deus, mas todos aqueles que confessavam ao Senhor, que abandonavam as suas crenças, que abandonavam as suas tradições e que se convertiam ao Deus de Israel, esses passavam a fazer parte do povo de Deus. Nós vemos ali quando Josué está para tomar a cidade ali de Jericó, que ele envia os espias, nós vemos ali aquela moça chamada Raabe, juntamente com a sua família, que morava ali nos muros de Jericó, e a partir do momento em que ela abriga aqueles homens, e que eles fazem ali, naquele dia, um pacto com ela, de que se ela não entregasse que eles estavam ali, eles salvariam ela, na verdade ela pediu isso, e isso foi estabelecido. No dia que Jericó foi tomada, aquela família foi salva. E Raabe, ela se converte, vamos dizer assim, ao Deus de Israel, a ponto dela fazer parte da genealogia de Cristo, como a pessoa que não tinha a linhagem ali, vamos dizer assim, do povo que era da terra de Israel, da terra de Canaã. Era uma pessoa de outro povo, mas que se converteu a Israel. A gente vai ver isso na vida de Ruth também acontecendo. No momento em que ela se converte, o seu marido morre, o sogro, morre todo mundo, ela acompanha a sua sogra até o ponto dela ser
redimida ali, né, por algum familiar do seu marido, mas ela não era das terras de Israel, mas se converteu ao Senhor. Dessa mesma forma, nós vemos também quando o Senhor manda Jonas ir pregar a Nínive. Os ninivitas eram pessoas que eram contra Deus, pessoas que sacrificavam crianças, enfim, era um povo contra o Senhor. Mas vai lá, prega para aquele povo, para eles se arrependerem. Jonas vai lá e acontece aquela história que nós sabemos. Se arrependeram por um período, mas depois, infelizmente, né, se voltaram às suas práticas antigas. Mesmo tendo essa oportunidade, era mediante arrependimento. Era preciso deixar tudo aquilo para trás. Os ídolos, as tradições, aquilo precisava ficar lá atrás. No momento em que Jesus ele vem estabelecendo a pregação desse evangelho, mostrando a condição do homem pecadora, caída, falida, que ele por si só não podia se salvar, o Senhor ele vem estabelecendo que é mediante arrependimento. Todo aquele que crê, esse não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Nós sabemos que essa condenação após a morte é o estágio final. Se o Senhor não ressuscitar aquela pessoa, depois que morreu, acabou. Morreu sem Cristo, depois vai ter lá o trono branco só para ser julgada ali, segundo as obras, e condenada ao inferno. Mas enquanto essa pessoa está em vida, como que ela já pode estar condenada? É justamente por isso aqui, por não haver arrependimento. E existe uma coisa que confunde e que se mistura muito na cabeça das pessoas, que é justamente a diferença entre arrependimento e remorso. Nós vemos dois exemplos na Bíblia, que um exemplo é o exemplo de Esaú. No momento que Esaú chega em casa, está ali Jacó propõe ali naquela troca de primogenitura, está aqui a lentilha, está aqui a primogenitura, para que me serve essa primogenitura se eu estou com fome? E ele vai banalizar aquilo que era não apenas a herança maior do seu pai, mas que era a bênção para as outras gerações que foi ministrada sobre Abraão. Ele conhecia de perto, Abraão era seu avô. E mesmo assim ele vai banalizar aquilo que era muito maior do que gado, do que rebanho, do que ouro. Ele vai banalizar, para que me serve a primogenitura? Que era a bênção para a sua geração. E nós vemos que depois que acontece aquela história, Jacó vai lá, recebe a bênção no lugar dele, ele vai se arrepender, teoricamente, porque ele chega diante do seu pai, não tem mais nenhuma bênção para mim. O seu arrependimento estava relacionado àquilo que ele perdeu. Ele se arrepende porque a bênção que deveria ir sobre ele foi sobre o seu irmão. E no momento em que ele tem esse entendimento, não, peraí, eu perdi a bênção? Peraí, isso era muito maior do que era só gado, do que ouro, do que uma posição de filho mais velho, em que ele percebe que o seu irmão não apenas receberia a bênção do Senhor, mas a sua descendência seria a descendência que sucederia a promessa de Abraão, que ele, teoricamente, ele vai se arrepender. Mas esse arrependimento não está na falha que ele cometeu. Esse arrependimento não está relacionado ao erro que ele teve. O arrependimento dele é condicional. Porque se ele não tivesse perdido a bênção, se ele não tivesse perdido ali a herança que seria muito maior, provavelmente não aconteceria isso, dele querer ir atrás do seu irmão. Não teria acontecido isso dele querer perseguir Jacó para matá-lo. Por quê? Não, agora que eu perdi a bênção maior, não tem nada para mim, não tem nenhuma bênção para mim, mostrando que o arrependimento dele estava relacionado tão somente àquilo que ele perdeu. Mostrando que existe muitas pessoas que só se arrepende das suas falhas depois que entende aquilo que perdeu. Existem pessoas que vão viver ali na prática do pecado, se deleitando dele, se esbanjando dele, e no momento em que é descoberto, no momento em que acontece alguma coisa que, vamos dizer assim, né, que é desmascarado, pronto, agora eu estou arrependido. Mas por quê? Por aquilo que perdeu. Se não tivesse perdido nada, se não tivesse nenhuma punição, se não tivesse nenhum castigo, continuaria ali da mesma forma. Se não há arrependimento, não há mudança. Aqui o comentarista ele fala sobre isso. O arrependimento é uma mudança de mente. Existem pessoas que se arrependem e mesmo perdendo algo, existe mudança na sua vida. Davi, ele peca contra o Senhor. O profeta Natan chega diante dele, fala aquilo que aconteceu. Em nenhum momento o profeta fala que ele vai perder a sua família. Em nenhum momento o profeta fala que ele vai perder o seu reino. Em nenhum momento o profeta fala
que ele agora, ele vai deixar de ser rei de Israel. E qual é o comportamento de Davi? Senhor, retira tudo de mim. Retira o reino, o ouro, retira toda essa glória, retira todo esse poder, mas não retira o teu espírito. Porque a partir do momento que Davi entende que o pecado leva ele para distante de Deus, não existe ouro, prata, governo, status, não existe nada que pode substituir o lugar de Deus. Não existe nada que possa ocupar aquilo que somente Deus pode preencher. Porque embora o ser humano pecou, caiu, se a partir do momento que a pessoa perde a presença do Senhor, perde o Espírito Santo, ele está fadado a cada vez mais fracassar, cada vez mais falir, e não existe nada que possa ocupar a alegria que o Espírito de Deus nos dá. Não existe nada que pode ocupar a satisfação que nós temos em ter acolhimento. Ele traz mudança de conduta. Aquela pessoa que aceita Jesus como Salvador, mas que continua ali na mesma prática, que continua no mesmo erro, isso não é arrependimento. Isso não é mudança. Isso é um convencimento de que o homem ele é pecador, o homem ele é falho. Mas espera aí, é assim que a palavra de Deus nos ensina? Que o pecado ele é para nós um domínio e que o pecado que nos governa? Nós somos falhos, somos imperfeitos de acordo com a inclinação da nossa carne. Mas por que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos fortalecer espiritualmente? Através dos frutos do Espírito Santo, através da armadura espiritual, para resistir os ataques de Satanás. Por que a palavra nos diz sede santo? Porque eu sou santo. Porque nós temos condições de resistir o pecado. Nós temos condições de, vamos se dizer assim, de uma maior parte, vencermos as provações que vêm sobre nós. Provações que são humanas, tentações que são humanas. O pecado ele vem de origem humana. Quando a palavra do Senhor nos mostra que é preciso abandonar, não significa que nunca mais você não vai cometer nenhum erro. Mas existe uma diferença entre você pecar e viver no pecado. Existe uma diferença em um momento que você está descuidado, igual Davi. Deixou de guerrear, deixou de estar focado ali naquilo que importava, estava ali passeando na varanda da sua casa, viu algo, cobiçou e pecou. Mas aquilo ali foi um ponto. Agora, se ele se conforma com aquilo ali, e ele acha que aquilo ali é bom, é agradável, e continua, e aquilo ali, isso é viver na prática. É aquilo que o pastor sempre falava nas orações que tinha aqui da ceia. Pessoas que viam e se arrependiam. Se você está vindo, está se arrependendo pelo mesmo pecado, alguma coisa precisa mudar. Todo o culto, toda a oração para ser as mesmas pessoas e provavelmente pelas mesmas coisas. As mesmas pessoas caindo nas mesmas situações, mostrando que isso não é uma queda. Isso literalmente é viver na prática daquilo que o seu coração está inclinado, está sendo governado. Então, quando nós vemos aqui que somente o arrependimento e a fé na obra do Senhor pode nos salvar, pode nos restaurar, nos mostra a necessidade que temos de se aproximar de Deus. Nos mostra a necessidade que há de cada vez mais sacrificar o nosso eu, mortificar os desejos da nossa carne, através da consagração, através da palavra, através da oração, porque isso é contra o desejo da nossa carne. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer consagrar. A nossa carne não quer que você passe um período estudando a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que você faz isso, a partir do momento que o crente ele entende que sem o Senhor ele não pode se salvar, que sem a presença do Espírito de Deus ele não é nada, é o momento em que a pessoa passa a viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. O erro de muita gente é aceitar Jesus como Salvador, não o ato de aceitar, mas aceita Jesus como Salvador e não muda as suas práticas. E não sacrifica o seu eu. Não faz igual Eliseu fez, não queima a tralha, não queima a carroça de boi, deixa guardada ali. E acha que por conhecer, e acha porque agora tem um nível de entendimento, deixa de buscar na fonte, deixa de orar, deixa de consagrar. E no momento em que cai, no momento em que falha, você chega para essa pessoa, e meu irmão, o que aconteceu?
a pessoa começa a buscar agora um monte de justificativa, querer justificar, mas a carne é fraca, mas é isso, mas eu caio 10 vezes Deus me levanta. Começa a querer encontrar justificativa para a sua falha, para o seu erro, querendo encontrar isso na palavra. Sendo que a palavra nos diz que nós devemos guerrear contra a carne, contra a nossa carne, né? O nosso maior inimigo é o nosso eu interior, não a carne, não o irmão. A nossa luta no mundo é espiritual, mas interiormente nós lutamos contra nós mesmos, mostrando que a salvação está aí, da mesma forma que lá atrás o Senhor estabeleceu o livre-arbítrio, dando a Adão, dando a Eva a condição de escolher obedecer. Está aqui esse fruto, você pode comer de todos, esse você não vai. Se você comer desse fruto, você vai desobedecer, você vai pecar, você vai ir contra aquilo que foi estabelecido. Eles escolheram fazer aquilo. Satanás propôs, a escolha foi deles. Da mesma forma agora, o Senhor estende a salvação a nós, gentios, dando a oportunidade daqueles que quiserem se arrependerem das suas práticas, voltarem para o Senhor. É o que ele diz aqui, todo aquele que crê, esse tem a oportunidade de se salvar. Mas não apenas ele crê na palavra de Deus e ele segue a palavra de Deus a ponto dessa palavra transformar. Terceiro tópico fala sobre os valores do reino. E aqui o comentarista ele vem falando sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele vem trazendo uma série de mensagens, estabelecendo princípios para a igreja. Quando ele começa a estabelecer esses princípios, é justamente aquilo que nós estudamos, eu acho que uns não sei se foi no trimestre passado ou anterior, que abordava muito sobre a lei do Antigo Testamento. Jesus ele vem estabelecendo a nova aliança, e quando ele estabelece a nova aliança, ele vem estabelecendo, ele vem aprimorando a lei, ele vem estabelecendo o seu reino, o seu governo, dando ao homem uma nova oportunidade. E em Mateus capítulo 5 ele vem começando a dizer, não foi dito aos antigos, aquele que não pode matar, não matarás, porque aquele que fizer dessa forma está em pecado, eu porém vos digo, estabelecendo uma nova lei. Aquele que insultar o seu irmão, ou chamar de raca, aquele que chamar o seu irmão de tolo, em outras palavras, aquele que xingar o seu irmão, aquele que ofender o seu irmão, esse comete pecado de homicídio. O pecado de insultar alguém, você ofender, você xingar alguém, é comparado a um pecado de assassinato, de homicídio, assim como era no passado. Jesus ele vem aparentemente, na visão de algumas pessoas, a lei era difícil de ser seguido. Jesus ele vem mostrando que aquilo que ela lá atrás não era difícil assim. E que agora, sem a ajuda dele, que vai ser difícil mesmo. Sem a graça dele, sem um favor dele, que as pessoas poderão ou se sujar mais, ou realmente se converter ao Senhor e se entregar a Ele. E Ele vem estabelecendo alguns valores, o pastor Eduardo até falou na lição passada, alguns valores que são do reino de Deus, alguns valores que são do povo de Deus, que é justamente o que? É o controle da ira, não dar vazão àquilo que a nossa carne deseja, porque se alguém é ofendido, aquilo que a pessoa quer é responder na mesma moeda, quer chegar lá, quer ir para vias de fato, e isso não são valores do reino de Deus. Fala sobre moralidade sexual, o casamento indissolúvel, estabelecidos os princípios pelo Senhor. Esses valores que ele vem colocando ali, sobre a oração, sobre o jejum, sobre sinceridade, sobre o coração sincero, sobre não viver na prática de ser juiz sobre as pessoas, querer ficar condenando as pessoas, e fala sobre os falsos, alertando sobre os falsos profetas. Esses são valores que o mundo precisa enxergar na igreja do Senhor. Esses são valores que quando as pessoas olham para a igreja, olham para nós, precisam enxergar. Porque a igreja é composta de pessoas que viviam na prática do pecado. A igreja não é lugar de pessoas que vieram de uma perfeição. Jesus ele diz que o remédio é para quem é doente. Quando os fariseus, mas o Senhor está se assentando com pecador, o Senhor está se assentando aí com fariseus, com não sei o quê, com adúlteros. Jesus ele fala, não, mas quem precisa de médico, quem precisa de remédio é quem está doente. Mostrando que a salvação é para todos, mas aqueles que estão caídos, aqueles que estão entregues ali
a prática do pecado, esses são o alvo principal do Senhor. Os fariseus, eles tinham a lei, mas não seguiam conforme a lei. Os outros que estavam ali, que eram rejeitados até por eles, era o que Jesus estava ali no meio deles salvando. E quando Jesus ele salva essas pessoas, nós vemos ali principalmente os apóstolos, eram pessoas que eram banais ali para os fariseus, para os saduceus, porque eram pessoas que tinham outras práticas, eram pessoas que eram cobradores de impostos, eram pescadores. Hoje, quando nós olhamos a igreja do Senhor, nós vemos que no nosso meio existem pessoas que são ex-drogados, pessoas que no passado já foram presos por homicídio, no passado tinham uma vida de embriaguez, de vícios, pessoas que tinham uma vida, e até mesmo em outras religiões, viviam no espiritismo, no catolicismo, viviam na macumba ali, né? Vou dizer assim um termo bem explícito, pessoas que tinham uma outra prática. Mas a partir do momento que se convertem, que vêm para Cristo, que se arrependem dos seus pecados e que vêm para o Senhor, esse passado ele não vai se apagar. Mas o hoje, o agora, ele está sendo escrito. E quando o mundo olha para mim, o que ele precisa ver em mim não é aquele que eu era, é aquilo que hoje eu sou diante da presença do Senhor. Porque se ele olha e vê em mim, meu vizinho, meu familiar, meu parente, vê em mim nenhuma mudança, olha para mim e não vê nenhum desses valores que são do reino de Deus, eu não estou representando a Cristo. Eu não estou sendo representante do Senhor. Eu não estou sendo aqui a igreja do Senhor. Eu não estou mostrando para o mundo, porque por mais que eu venha falar algo, a maior pregação do Evangelho é o nosso comportamento, é o nosso testemunho pessoal. É o que você é no seu local de trabalho, é o que você é no meio da sua família, né? Naquele churrasco, naquela reunião familiar, em que às vezes a pessoa tira ali aquela máscara e mostra de fato quem é. Porque se você é um arrependido, é um convertido em Cristo Jesus, a sua família vai ver a mudança na sua vida. E as pessoas, a princípio, podem até te rejeitar, mas vai chegar o momento da dor, vai chegar algum momento em que eles vão te procurar, porque sabe que você tem condições de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor, para que na vida deles, eles sejam transformados. Existem muitos lugares onde um servo do Senhor, ele pode ser visto como uma pessoa quadrada, não sei o que, taxado ali, como posso dizer assim, um fanático. Ah, por que você está na igreja todo domingo? Por que você faz isso? Por que você deixa de fazer certas coisas para ir para a igreja? Mas existem muitos lugares em que você, nessa condição, as pessoas te rejeitando, mas enxergam em você esses valores do reino de Deus, enxergam em você a pessoa de Cristo, e no momento da dor, no momento da dificuldade, chega para você, ora pelo meu filho, ora pelo meu casamento, ora por isso, ora por aquilo, porque eu sei que você é uma pessoa de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos esses testemunhos? Ou quantas vezes isso não já aconteceu conosco? Você está trabalhando em um lugar, as pessoas sabem que você é servo de Deus, e algumas vezes, né, ficam ali, faz alguma piadinha, faz alguma coisa pelo fato de você ser servo de Deus, mas chega um momento em que ele reconhece que você é alguém que tem um acesso, que tem uma intimidade. É claro que todos temos acesso, mas que você tem uma intimidade com o Senhor e que chega até você e entende que só Deus pode fazer. Ou às vezes, aquela pessoa que está lá no hospital, em que aquele médico que confia na sua medicina, que confia nos seus aparelhos, chega para algum familiar e fala o quê? Só um milagre. Que ele tem que reconhecer que existem situações que só Deus pode fazer. Esses valores, o mundo precisa enxergar em nós, na igreja do Senhor. Precisa enxergar em nós, o povo de Deus. O segundo tópico fala sobre as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro subtópico, remissão dos pecados. Aqui diz, aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo,
a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim, como pecadores, outrora escravos, e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Aqui nesse primeiro subtópico que fala sobre a remissão dos pecados, Paulo ele vem ensinando aos Gálatas que nós só fomos salvos, só fomos alcançados pela obra do Senhor Jesus. Não existe outro termo, não existe outra mensagem. Por quê? Existia muitos judeus que eles afirmavam que a salvação era do judeu e que a salvação era restrita tão somente segundo a lei de Moisés, segundo as tradições, segundo a circuncisão, que qualquer pessoa que quisesse ser salvo deveria ser circuncidado, deveria se converter ao judaísmo, deveriam seguir as tradições, enfim, todos aqueles costumes que eles tinham. E Paulo vem mostrando que tanto o judeu quanto o grego, a salvação deles, o entendimento deles era limitado e era superficial. O grego tinha suas superstições, cria em Zeus, em Diana, Afrodite, criam naquelas divindades. Era superstição. E ele mostra que tanto um quanto o outro, eles estavam limitados no seu entendimento, porque existia um que reconciliou todos nele, nos dando agora a oportunidade de sermos filhos por adoção, dizendo tanto o grego, que tem essas superstições, que tem essas tradições, que abandonam a isso, quanto os judeus, que têm também agora esse entendimento, que a salvação é só pela circuncisão, esse é o pacto, essa é a aliança, mas que entende que agora existe uma nova circuncisão, e que é a circuncisão estabelecida por Cristo, que é justamente o quê? O arrependimento, que é justamente o quê? Aceitando Ele como caminho, aceitando Ele como Salvador. Anteriormente, a palavra do Senhor não era pregada dessa forma, como o Evangelho. Era ensinado justamente como isso, a mensagem do caminho. Agora não vou lembrar agora. Mas existe um dos principais fariseus ali, que ele chegou a falar justamente isso, se essa mensagem do caminho que é ensinado, se isso de fato for verdade, ninguém vai conseguir apagar. Foi o instrutor de Paulo. Não, foi o instrutor de Paulo. Gamaliel. Gamaliel ele falou, se essa mensagem, a mensagem do caminho, se isso for verdade, ninguém vai conseguir combater. Não vai ser o império, não vai ser César, não vai ser Roma, ninguém vai conseguir aplacar isso. Porque anteriormente isso era a mensagem do caminho, porque Jesus dizia, eu sou o caminho. Vocês têm cisternas, vocês têm outros costumes, vocês têm outros meios de querer chegar ao Senhor, vocês têm outros meios através de circuncisão da carne, através de sacrifício, mas o único caminho de se chegar a Deus é através de Cristo, através dessa obra da expiação do Senhor. Então Paulo ele vem afirmando os Gálatas dizendo, não é pelos seus costumes, pelas suas tradições aqui, gregos, não é pela sua superstição, por esse entendimento que vocês têm sobre Deus, que não é isso. Judeu, não é por esse entendimento que você tem, que é só pela carne, mas é, de fato, por Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro nome, e o único modo de alcançarmos ao Senhor é através da obra de Jesus, é através da expiação. Entre os judeus, no passado ainda, antes de Cristo, através ali de Moisés, o Senhor estabeleceu, eu falei um pouco sobre isso na última lição, que foi sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né, era o momento em que ali simbolizava a presença de Deus, ali simbolizava que Deus estava ali. Uma vez por ano, o sacerdote ia até lá, prestava ali um sacrifício de um cordeiro, de um animal, e naquele momento que era feito esse sacrifício, um deles era para fazer a expiação. O que é a expiação? A pessoa pega o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pega um cordeiro, ele ora para que o pecado daquelas pessoas venha estar sobre o cordeiro. Era como se fosse uma transferência de culpa, né? O cordeiro está aqui,
pega a condenação, né, a culpa das pessoas, as suas práticas, transfere para o cordeiro. Esse cordeiro ele é imolado, né, ele é sacrificado, colhe o sangue desse animal e era derramado sobre a arca. A arca nós sabemos que tinha ali, né, revestida de ouro, tinha sua tampa chamada de propiciatório, e sobre essa tampa os 2 querubins. E dentro dessa arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, não a primeira tábua, mas a segunda, que a primeira Moisés quebrou. Estava ali o cajado de Arão, aquele que floresceu, e era aquele mesmo que Deus teve que reafirmar para o povo de que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Nós vemos que vai se levantar ali algumas pessoas questionando, mas por que tem que ser Levi? Por que tem que ser Arão? Por que tem que ser essa tribo? Por que não pode ser nós? Vai ser feito o desafio, coloca ali os cajados, aquele que florescer é a tribo sacerdotal. E a que floresceu e que deu frutos foi a de Arão. E dentro também dessa arca tinha um pote de maná. Aquele maná que foi derramado para o povo lá no deserto, em que aquele povo chegava e dizia: para que esse pão vil, esse pão miserável? Então o que estava dentro da arca era aquilo que veio como símbolo que foi estabelecido ali pelo Senhor. A tampa existia, o propiciatório, e o sangue ele era derramado para que Deus tivesse a sua ira aplacada. Recapitulando, a expiação era a transferência de culpa para o animal, como se fosse um perdão dos pecados da humanidade. O animal ele era sacrificado e o seu sangue era derramado sobre o propiciatório, o ato de propiciação, para que a ira de Deus fosse apagada. Porque se Deus enxergasse o que estava dentro do propiciatório, a ira dele vinha sobre as pessoas. Então Deus não podia ver o que estava dentro dentro da arca. Esse termo de que Deus não podia ver, é claro que existe alguma coisa que Deus não pode fazer? É claro que não, Deus pode todas as coisas. Mas existe um termo que é chamado de antropopatia ou antropomorfia, que quer dizer que atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando, por exemplo, em Gênesis Deus fala, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus ele não se arrepende de nada, arrependimento é um sentimento humano. Mas isso, dentro dessa antropopatia, é atribuir a Deus um sentimento para poder se relacionar a Deus como um ser pessoal. Então, quando fala que Deus ele não podia ver, era para que a ira de Deus não caísse sobre os homens. Por quê? O povo tratou o maná como pão vil, como pão miserável. Deus teve que provar que ele era Deus e que a liderança sobre o povo estava sobre a tribo de Levi. Deus teve que dar novas leis, porque aquela lei lá atrás o povo havia banalizado. Então, para que servia aquele sacrifício? Para que o perdão chegasse ao povo e que a ira de Deus fosse aplacada. No dia em que Jesus ele foi preso e que foi levado para ser julgado, Jesus estava em Jerusalém na festa ali da Páscoa, e que também é a festa do Yom Kippur. Todo ano, uma vez por ano, o judeu ele passa por essa festa, por esse culto do Yom Kippur, que é o dia da purificação. O sacerdote, ele pega um animal, ele leva esse animal para sua casa, vai cuidar do animal, o animal vai ficar ali no meio da sua família, ele vai tratar daquele animal. E no dia determinado, no dia da festa, ele vai sacrificar aquele animal como símbolo, até o dia de hoje eles fazem isso, como símbolo do perdão das pessoas. O perdão do judeu, ele é depositado através daquele sacrifício. O pecado do povo é depositado sobre o animal, o sacerdote ele faz o sacrifício. Como hoje eles não têm a arca da aliança, o que eles fazem? Eles pegam ali aquele sangue e eles jogam sobre as pessoas. Aqueles que recebem ali as gotas, né? É como se aquela pessoa estivesse recebendo o perdão de Deus e a ira do Senhor fosse aplacada. No dia em que isso aconteceu, no momento em que o sacerdote ele estava lá, sacrificando aquele cordeiro, foi no mesmo dia em que Jesus estava pregado naquela cruz e estava dizendo, Pai, está consumado. No mesmo dia em que o sacerdote sacrificava um animal, o Cordeiro de Deus,
ele servia por expiação por toda a humanidade. Por isso que a palavra nos diz que Jesus ele não veio de um nascimento, de uma relação de José com Maria, porque Jesus ele precisava ser perfeito, precisava ser sem culpa, sem pecado. Embora nós venhamos saber que uma criança é perfeita, não tem culpa, não tem pecado, não precisa de arrependimento. Embora seja de uma natureza pecaminosa, uma criança no período da inocência não precisa de arrependimento. Quando a pessoa passa por o período da consciência, precisa de arrependimento, precisa aceitar Jesus. Jesus ele não vem porque de forma alguma poderia haver qualquer mancha sobre ele, sobre a sua história. Por isso que ele vem por obra, graça, por milagre do Espírito Santo. Por isso que Paulo ele fala para os Gálatas que Jesus ele é a expiação. Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Jesus ele recebe o pecado do mundo e por isso que Jesus ele é a nossa propiciação. Porque no momento em que Jesus ele é crucificado, no momento que Jesus ele morre, Jesus ele está levando a culpa. Jesus ele está levando a condenação do mundo. Mas Jesus ele também é a nossa propiciação. Jesus ele é o sacrifício para que a ira de Deus seja aplacada sobre nós. Por que Deus ele não destruiu a raça humana naquele momento em que eles estavam crucificando e sacrificando o Filho de Deus? Por que Jesus não destruiu os homens e Jesus chega até a dizer: Pai, por que o Senhor me abandonaste? Por que o Senhor me desamparaste? O Deus ele não olha aquele momento em que o homem está sacrificando o Filho de Deus. Que homens pecadores estão sendo perdoados, estão sendo remidos, estão sendo expiados aqui dos seus pecados por aquele que veio para salvá-los. Por isso que Jesus ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor ele não olha. E justamente a ira de Deus não recai sobre nós, porque Jesus ele foi aquele que fez vamos dizer assim, Jesus foi aquele que intermediou entre a ira de Deus e nós, mostrando ao Pai: eles não podem ser destruídos, porque eu estou sendo o sacrifício para o Senhor. Deus é como se fosse Deus prestando um sacrifício ao próprio Deus, mostrando: foi através do meu sangue, foi através desse sacrifício que eles estão sendo remidos, que eles estão sendo salvos. Se as pessoas entendessem o preço que foi pago para que nós alcançássemos a salvação, as pessoas valorizariam mais o ato de Jesus Cristo. Existem pessoas que pensam que são salvos por merecimento. Existem pessoas que acham que merecem ser salvos. Existem pessoas que acham que aquilo que o Senhor está fazendo é por algo que o homem ele fez algo por merecer, e não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus olhe para nós e diz: não, você realmente é digno de Cristo morrer por você. Você é digno de o Senhor ter morrido. Ninguém é digno, ninguém merece. Quando nós participamos aqui da ceia do Senhor, é para que nós venhamos entender de que o nosso corpo ele é pecador, de que o nosso corpo ele é miserável. Nós comemos o pão da ceia para entender que o corpo de Cristo ele é sem pecado, ele é sem mácula, ele é sem mancha. O corpo de Cristo, um dia nós receberemos também esse corpo transformado. No momento que nós pegamos o pão, não é para poder fazer igual aqueles que iam se alimentar na igreja, mas no momento que a gente pega o pão para poder entender: o meu corpo, a minha carne ela é miserável, e um dia eu preciso também ser transformado igual é o corpo de Cristo. No momento que nós bebemos ali o cálice, que bebemos o sangue, aquilo que Jesus falou: esse é o sangue da nova e eterna aliança, para nós entendermos que nós fomos remidos através do sangue do Senhor. Nós cantamos isso: através do sangue de Cristo, nós nos tornamos alvo como a neve, ou seja, através do sangue do Senhor, o nosso pecado ele foi apagado. Através do sangue do Senhor, a condenação que existia sobre o homem, isso foi apagada. Quando nós participamos do pão e participamos do cálice, é para nós entendermos que nós não somos dignos, mas em Cristo Jesus nós alcançamos a salvação.
que nós não temos merecimento por aquilo ali, nós não somos dignos de participar daquilo ali, mas Cristo foi aquele que fez a ponte, Cristo foi aquele que nos reconciliou com o Senhor, e hoje nós somos filhos por adoção, hoje nós somos co-herdeiros através do Senhor, foi através das marcas do Senhor, foi através daquilo que Ele passou sobre o seu corpo, que hoje nós podemos ter esses valores do reino de Deus. Porque é aquilo que vai ser mostrado no dia do milênio, que a pessoa, ele pode se inclinar contra Deus de uma forma sem qualquer influência de Satanás. Mas aquele que se arrepende da sua falha, esse pode sim viver de acordo com essa misericórdia que o Senhor entregou por cada um de nós. Ele sendo o Cordeiro de Deus. Ele sendo aquele que fez essa mediação, e Ele que faz essa mediação entre nós e o Senhor. Não é Maria, não é os apóstolos, não é da forma que os católicos acham, é porque Maria foi lá e falou aquilo ali no dia que Jesus transformou a água. Não é através de Maria, não é através de sacrifício. Até hoje, os israelitas, eles fazem sacrifício. Se eu não me engano, é todo dia 25 de setembro, por aí, eles fazem esse sacrifício, achando que eles estão sendo justificados, achando que eles estão sendo perdoados, mas lá atrás eles crucificaram o Filho de Deus, aquele que veio e que nos deu a oportunidade agora de sermos reconciliados com o Senhor. O terceiro tópico fala sobre os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado é o primeiro subtópico. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios. E é retratado. E o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Aqui o comentarista ele fala sobre esse contraste, né? O reino de Deus diferente daquilo que é comparado como o mundo, né? O reino dos homens, de pessoas que se autogovernam, de pessoas que são guiadas pela sua própria, seu próprio entendimento. O homem estabelecendo deuses para si mesmo. Um contraste nós também podemos ver disso, essa comparação, quando nós vemos lá atrás, o Senhor, Ele manda o dilúvio, aquela geração perversa passa, durante 100 anos, em que Noé estava construindo aquela arca, ele manteve a família dele unida, seus filhos trabalhando, a esposa, as noras, enfim, todos aqueles envoltos do mesmo propósito, que era estabelecer o momento, né, construir aquilo que o Senhor havia dito, que um dia chegaria uma destruição sobre aquelas pessoas. A sua família é salva porque eles creem naquela pregação, porque eles creem que aquilo que foi dito pelo Senhor iria acontecer. Durante 100 anos, vamos poder dizer assim, que aquelas pessoas viveram de acordo com aquilo que foi estabelecido por Deus, unidos na verdade. No momento que vem o dilúvio, aquela geração morre, aquelas pessoas morrem, e agora é estabelecido um novo período da humanidade, de pessoas que conheciam a Deus e de pessoas que entendiam que Deus é aquele que exerce juízo. Juízo é exercer castigo, é exercer punição, é exercer um julgamento sobre aqueles que erraram. Durante 100 anos eles viveram em verdade, viveram em comunhão com o Senhor. Mas agora, durante 5 anos, quando eles estão ali naquela terra, Noé ele vai plantar uma vinha, e através daquela vinha ele vai beber, vai se embriagar, e através daquele ato nós vamos ver que a sua família vai ser destruída. Nós vamos ver um pai amaldiçoando um filho,
E nós vamos ver depois disso novamente uma outra geração perversa, mostrando que se nós estamos alinhados à vontade de Deus, se nós estamos no propósito do Senhor, pode passar 100, 200 anos, que a nossa família vai viver no propósito de Deus. Mas se nós, que somos líderes da nossa casa, se nós que somos representantes do povo de Deus, dermos lugar à satisfação da nossa carne, nós também podemos ser responsáveis pela destruição da nossa casa. E quando eu passo que eu passo a dar lugar à satisfação da minha carne? Quando eu paro de ser fiel ao Senhor para ser fiel aos meus princípios. Não, eu não vou para a igreja porque eu quero ficar aqui assistindo Netflix. Eu não vou para o culto hoje porque está chovendo e Deus ele entende, então tanto faz, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não precisa ser fiel a Deus, né? Nos mínimos detalhes. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, posso cometer esse pecado aqui que o pastor não vai ver, que a igreja não vai ver. Então, quando a pessoa passa a dar lugar a dar vazão a esse sentimento de que aquilo que a sua carne deseja, aquilo que a sua satisfação pessoal precisa ser realizado, mas que é contra a vontade de Deus, é no momento que o pecado ele vem novamente. E nós vamos ver agora uma nova geração perversa. Nimrod vai vir, vai construir Babel. Aquele povo vai ter agora os seus deuses, os seus ídolos. E agora nós vamos ver um povo que constrói agora uma torre, porque a intenção deles era o quê? Se Deus ele mandar outro dilúvio, a gente pode se salvar. Porque eles sabiam que Deus havia matado aquelas pessoas, porque eles estavam entregues ali cada vez mais à sua corrupção carnal. Eles não queriam saber de Deus, haviam ali pervertido completamente todo o entendimento do ensinamento do Senhor. Nimrod faz o quê? Vamos estabelecer aqui, porque as pessoas estavam entregues novamente às suas corrupções. Vamos construir uma torre que seja tão alta o suficiente para chegar no céu, porque se vier outro dilúvio, nós podemos nos salvar. O plano era bom. O plano era tão bom que Deus ele envia ali uma confusão no meio deles para que o projeto parasse. Porque o homem, o ser humano, ele tem essa capacidade de fazer algo que convençam as outras pessoas de que aquilo que é de Deus é ultrapassado. Se você assiste hoje um comercial simples, não sei se os irmãos já viram a nova propaganda da Motorola. Um celular, né, que tem ali aquela tela que fecha no meio e que, vamos dizer assim, né, o garoto ou garota propaganda daquele comercial, desse novo modelo de celular, é um travesti cantor. E vai ali e tal, aquela coisa toda, e no final uma mensagem, não lembro se exatamente é isso, mas o entendimento é esse, é dizendo o seguinte, o velho, ele fica no passado e passa agora as pessoas a aceitar aquilo que é novo. Como se fosse assim, aquilo que é velho, isso tem que ser esquecido. Aquilo que no entendimento deles eles tratam como velho, isso tem que ser esquecido. Abraça o novo, aceita o novo. O que é esse novo? É o que nós estudamos durante esse trimestre. A cultura do aborto, da homossexualidade, as pessoas banalizando por completamente a lei de Deus, a palavra de Deus sobre a família. A pessoa faz o que quer. A pessoa faz aquilo que a sua carne lhe satisfaz. E Deus e a igreja passa apenas a ser um passatempo. Não, eu vou para a igreja porque não tem nada melhor para fazer. Eu vou para a igreja hoje porque hoje não tem a novela, hoje não tem o filme, hoje não tem o cinema, hoje não tem, enfim, aquilo que a pessoa gostaria de estar fazendo e que na mente dele é melhor. E é justamente isso que o comentarista está falando. As pessoas são escravizados, eles são servos do pecado. Por quê? Porque a sua inclinação é isso. Ele passa a ser dominado por isso. Mas ele pode ser liberto? Pode. De que forma? Através do Espírito Santo. Através do arrependimento. Nós ouvimos uma vez ou outra
as pessoas falarem sobre o pecado que é imperdoável, né? Jesus ele fala, aquele que peca contra o Pai, contra o Filho tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E algumas pessoas chegam a falar assim, não, mas o pecado contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Senhor a Satanás, é dizer que não é Deus que está fazendo, não é Espírito Santo, enfim. Seria como se dizer que não é o Espírito Santo que está agindo e é atribuir isso a Satanás. Mas aqui o comentarista ele chega a falar que a partir do momento em que a pessoa ele não tem uma mudança de mente, a partir do momento que a pessoa não tem esse convencimento, ele já está condenado. A partir do momento que a pessoa ouve a pregação do Evangelho, o Senhor, através do Espírito Santo, qual é a ação do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, que o homem é pecador, que o homem é caído, que o homem é falho. Do juízo, que o homem ele precisa ser justificado por Deus. Que existe uma culpa, que existe, no caso, uma condenação para aqueles que morrerem no pecado. E que precisa agora voltar para o Senhor. O Espírito Santo trabalha, assim como trabalhou na nossa vida, e nós aceitamos essa pregação. Nós estamos aqui porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. A partir do momento agora que a pessoa ouve a pregação do Evangelho e que não aceita a pregação do Evangelho e que não se permite ser convencido pelo Espírito Santo, essa pessoa ela peca contra o Espírito Santo justamente desse ponto. Por quê? Porque ele passa a ser condenado. Essa condenação ela não é, vamos dizer assim, essa condenação não é final. Essa condenação ali, ela passa a ser enquanto a pessoa está nesse entendimento. Enquanto ela não crê na pregação do Evangelho, ela não crê no convencimento do Espírito Santo, essa pessoa está condenada ao inferno. Porque ela vai morrer nessa condição e vai para o inferno nessa condição. Por isso que Jesus ele diz que a salvação, que a graça, ela vem através de Cristo, mas mediante o arrependimento. É mediante essa decisão. O homem, ele não pode escolher chegar ao céu sem o Senhor. Mas ele tem que passar por esse arrependimento, pela conversão, para chegar ao Senhor. Existe hoje uma confusão entre algumas linhas de pensamento, que são aqueles que falam que a graça de Deus é uma graça irresistível. Que são aqueles que têm dois teólogos, vamos dizer assim, que são os calvinistas e os arminianos. Os calvinistas, eles falam que a graça de Deus é uma graça irresistível. É como se fosse assim, alguém peca e o perdão de Deus ele é automático. Ele é instantâneo na vida daqueles que Deus escolheu salvar. Eles acreditam que existem pessoas que Deus escolheu, vamos dizer assim, a pessoa nasceu ali, gêmeo, vamos botar assim, um gêmeo. Um Deus escolhe para ir para o céu e o outro Deus escolhe para ir para o inferno. Então a pessoa vai viver a vida toda, vamos dizer assim, aquele que Deus escolheu salvar. Essa pessoa vai viver a vida toda no pecado. Mas como Deus escolheu ele para salvar, algum momento Deus vai dar um jeitinho dessa pessoa se arrepender e vai salvar. Mas aquele que Deus escolheu para ir para o inferno, por mais que essa pessoa passe a vida toda dentro da igreja, algum momento Deus vai dar um jeito dessa pessoa falhar e ir para o inferno, porque eles creem que Deus ele determinou quem vai salvar ou quem não vai. Então eles falam que a graça é irresistível dessa forma, que ninguém tem o controle, ninguém pode decidir, sendo completamente contrário o que foi dito pelo Senhor, que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Mostrando que a graça ela não é irresistível, a graça ela é proveniente. Proveniente de quê? De arrependimento. A graça ela é proveniente de quê? Da condição que o homem entende que ele é pecador, ele é falho, que por si só ele não chega a Deus, que ninguém faz a mediação entre nós e o Senhor se não for Jesus Cristo, não é Maomé, não é Alá, não é Maria, não é os apóstolos, é somente Cristo. Não é o sacrifício de um cordeiro, é somente Cristo. A graça ela é proveniente justamente dessa condição de que é Deus nos dando a oportunidade, o livre-arbítrio de entender que não, sim, eu falhei, eu pequei, e eu preciso de mudança, eu preciso me arrepender do meu pecado. É, por exemplo, um exemplo que nós podemos usar bem nítido, bem claro. Jesus está crucificado. Do seu lado tem 2 ladrões.
Um diz o quê? Ah, esse não é o Salvador? Salva aí, salva nós aqui agora, né? Esse não é o Messias? Salva aí, salva a gente tudo aqui. O outro, do outro lado, ele entende que ele é pecador. Ele fala, por que você está fazendo isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos criminosos, nós estamos recebendo essa pena, ela é justa. Nós cometemos o crime, nós cometemos o pecado. Mas esse, ele não é pecador. Ele entende que ele é pecador e ele entende que Jesus, ele não tem pecado. Mas a graça não foi irresistível na vida dele, porque ele diz o quê? Senhor, lembra-te de mim. Ele se arrepende e ele entende que ele precisa de Jesus para ser salvo. O outro, ele diz o quê? Não, se o Senhor é o Salvador, então prova que é Salvador, me salva, salva a gente aqui agora. Mas o do outro lado diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor chegar lá. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou falho. Eu sei que esse aqui é o último momento da minha vida, mas pelo menos tem misericórdia da minha alma. E é justamente isso que nós precisamos entender. Infelizmente, existem pessoas que hoje se desviam da presença do Senhor e vão para o mundo acreditando que a graça de Deus é irresistível. Não, Deus, ele me escolheu para salvar, aquilo que eu fiz já vai me justificar. Aquilo que eu fiz lá atrás, não, beleza, eu vou ser salvo. E existem outros do ponto contrário, que pensam da seguinte forma, não, eu pequei, eu falei, para mim não tem mais salvação. Durante muito tempo, alguns familiares meus, eles pensaram assim, não, eu falei, eu pequei, e meu pai, ele até pensava muito dessa forma também. Ah não, naquele costume, naquela doutrina da Deus e Amor, que eles falam que se a pessoa separou, casou de novo, não tem mais salvação, ali a pessoa já está condenada ao inferno, e ele acreditava dessa forma, não tem mais salvação para mim porque eu casei de novo, achando que a graça de Deus, ela era limitada a essa condição, de que não precisa de arrependimento, era aquilo que fez lá atrás, se pecou já era, não tem mais salvação. E a palavra do Senhor, o estudo dessa manhã é justamente para mostrar isso, que o reino de Deus, a pregação do Evangelho, é para mostrar a cada um de nós que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos. A nossa natureza, ela é imperfeita, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é como o comentarista ele diz aqui, e na palavra do Senhor nos diz dessa forma, que nós precisamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, verso 48, diz que o sermão lá, naquele sermão, Jesus disse que nós precisamos andar em santidade. Nos nossos caminhos, nós precisamos ser perfeitos. E de que forma nós podemos ser perfeitos nos nossos caminhos? Sendo obediente à palavra de Deus. Sendo sincero diante do Senhor. Não sendo como aqueles fariseus, de que tinham a palavra, de que tinham a lei, de que falavam uma coisa, mas que viviam outra. De que queriam colocar um jugo sobre as pessoas, de que queriam colocar um fardo sobre as pessoas, mas é aquilo que Jesus fala, peraí, vocês estão falando que não pode curar no dia de sábado? Que as pessoas não podem se arrepender, não pode ser salvo, mas peraí, vocês quebram a lei que vocês criaram. Vocês vão lá, vocês buscam o gado, vocês buscam a ovelha quando está presa ali. Não pode fazer isso segundo as suas leis. Mostrando que não existe nada e não existe ninguém, a não ser Cristo, que possa nos salvar. Que possa novamente fazer essa ligação entre nós e o Senhor. Que para aquele que está no mundo, que vive segundo o seu próprio entendimento, que vive sua própria cobiça, inclinação, como o comentarista fala aqui, esse que vive de forma injusta, que vive de forma desordenada, esse tem a oportunidade desde que esse venha para Cristo. Porque enquanto ele ficar nessa condição, é aquilo que Jesus ele falou, esse já está condenado, porque ele não crê no Filho de Deus, esse não crê na salvação do Senhor. Que nessa manhã nós vamos cada vez mais fortalecer esse entendimento, fortalecer essa nossa convicção de que não apenas a nós, mas precisamos todos os dias, em qualquer lugar que nós venhamos estar, reafirmar que nós somos a igreja do Deus vivo, reafirmar que as pessoas precisam de Jesus, que nós precisamos de Jesus.
que nós precisamos nos arrepender todos os dias das nossas falhas, que não existe ninguém que por qualquer status que venha ter, se é novo convertido, se é pastor, se é presidente de convenção, não importa qual o tamanho da igreja que ele é pastor, não importa, todos nós precisamos dessa mudança de mente, precisamos dessa mudança de entendimento, não a mudança de mente na atualização que o mundo está proporcionando, mas naquilo que o apóstolo Paulo ele fala, que nós devemos ser transformados através da renovação do entendimento. Que o entendimento que nós tínhamos era um, mas que quando chegamos a Cristo, o entendimento que nós temos é da palavra do Senhor, é da verdade do Senhor, e de que somente Cristo pode nos ligar novamente a Deus. A conclusão diz assim: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem como aparência exterior. Isso é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Então, nesse trimestre nós estudamos lições poderosas, lições que eles terão grande eficácia nas nossas vidas a partir do momento que for colocado em prática. Entendemos que o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus é tudo aquilo que Ele governa, é tudo aquilo que Ele é o Senhor. O reino de Deus, nós fazemos parte dele porque entendemos que não somos autossuficientes. Nós entendemos que estamos aqui, mas somos cidadãos dos céus. E para que nós venhamos chegar lá, não podemos aceitar, não podemos nos conformar com a forma que o mundo vive. Se eu e você olharmos para as práticas desse mundo e acharmos que isso é natural, nós estamos a algum momento fadados a fracassar. E a olhar e a pensar que isso, não, beleza, vou aceitar, né? As pessoas, igual muitos têm feito, muitos líderes têm feito, aceitando casamento homossexual, aceitando que membros da sua igreja venham viver na prática de qualquer espécie de pecado, mas só porque eles contribuem ou porque eles têm algum papel ali no meio da igreja que seja importante, mas que deixam de observar que a igreja do Senhor, que o reino que Deus estabeleceu sobre nós é de pessoas libertas, é de pessoas transformadas, e é de pessoas que se parecem com Cristo, porque são pessoas que vivem de acordo com a verdade estabelecida pelo Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pés. Nós estaremos fazendo o fechamento dessa lição. Graças a Deus por esse trimestre, e que o próximo trimestre também todos nós vamos estar aqui contribuindo, participando, para que cada vez mais nós vamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Vamos lá, título da lição. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Texto áureo. Eis que a Virgem conceberás e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. Glórias a Deus.
nosso Deus, mais essa escola bíblica dominical, ao pastor e professor Gesiel, que nos trouxe essas instruções desta manhã, que o Senhor possa continuar abençoando o seu ministério. Agradecemos também a participação da irmã Leidiane, né, nossa nova convertida, já começou bem, começou na vigília e hoje já está aqui na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. A gente consegue já vislumbrar na sua vida uma grande chamada de Deus, então se mantém firme que vai acontecer, viu? Agradecemos a cada um dos irmãos também que participaram nesta manhã da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa recompensar a cada um de vocês. A vossa presença é que incentiva os professores a trazer o melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. Já vamos ouvir essas crianças maravilhosas, que estarão também louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo Império do Mal, muito bem ministrado pelos nossos professores. E o interessante é o seguinte, que no trimestre existe uma revista para adultos e uma revista para jovens. Tá? Geralmente nas igrejas que eles fazem essa divisão, que os nossos jovens ficam conosco junto com os adultos, quem aprende essa não aprende essa. Mas aí o que acontece? Ela é de suma importância também. Então, como o próximo trimestre fala de missões, e aqui nós vamos aprender com Paulo muito sobre missões, então o Pitogo é essa revista, Sede Firmes. Aqui os irmãos vão aprender uma série de coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, como proceder bem na casa do Senhor, dando sequência aos ensinamentos anteriores, tá? A revista de vocês já estão todas lá na mesa, cada um com o seu nome, terminando aqui, cada um pega a sua lá.
Ok? Vamos para a limpeza do templo. Nós temos a diaconisa Márcia, presbítero Jason, Riquelme, diaconisa Daniela, irmã Tereza e, em especial, exclusivamente, o irmão Luiz. Tá abrindo. Ele fugiu, gente? Ele está aí? Ação de palmas. Vencemos com o Luiz hoje. Ele falou que ele só veio na escola dominical, ele inventou o templo do Senhor só para limpar o templo. Então, realmente ele merece uma salva de palmas, né? Vamos para o café da manhã. É alimento sólido, irmã Tereza, diaconisa Dilaine, diaconisa Cris e diaconisa Tâmina. Líquido para trazer o café, diácono Breno, diaconisa Massa e eu vou trazer o suco, ok? Luiz é especial. Salve você, Pai do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos, 7 matriculados, 2 presentes, 5 ausentes, não teve oferta. Estrela da Manhã, 5 matriculados, 3 presentes, 2 visitantes, total de assistência 5, R$1 de oferta. Classe dos Adolescentes, 8 matriculados, 1 presente, 7 ausentes, 1 visitante, não teve oferta. Classe dos Adultos, 31 matriculados, 22 presentes, 9 ausentes, 1 visitante, R$13 de oferta. Total geral de frequência, 32 pessoas, total geral de oferta, R$14. Amém. Os irmãos, estamos finalizando a nossa escola bíblica dominical em agradecimento ao professor, dos adultos, dos adolescentes e das crianças. Que o Senhor nosso Deus possa recompensar os esforços de cada um de vocês e também fica mais uma vez o nosso agradecimento a cada um de vocês que tem participado da nossa escola bíblica dominical. À noite estaremos reunidos para adorarmos e engrandecer o nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido aqui o pastor Carlos para fazer esta oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Saúde, irmãos, da paz do Senhor. Somos grande Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu, estarmos aprendendo acerca da tua palavra, por mais esse trimestre que se finalizou, que aprendemos, Senhor Jesus Cristo, conteúdos importantes para as nossas vidas. Continue abençoando a cada professor, Senhor, da escola dominical, das crianças. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo, e que nesta noite nós venhamos estar mais uma vez aqui para te adorar e te servir em espírito e em verdade. Senhor, eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, seja todos que amam e aguardem a volta do Senhor.